Paulo Cogos, lembra dele? O ANCAP que trabalha pro Estado? Ele tá de volta dessa vez para debater com 20 esquerdistas. Olha só, vamos dar uma olhada aí, né? Promete, o debate promete, vamos lá. A minha quinta afirmação é que o salário mínimo gera desemprego. O salário mínimo gerar desemprego é óbvio. Quando o governo estipula aí um piso salarial, muita gente cuja produtividade marginal é menor do que esse piso vai simplesmente ficar desempregada. Por isso que o grande economista Thomas Sowell fala, o verdadeiro salário mínimo é zero e se chama desemprego. Só que o salário mínimo vai acarretar efeitos ainda piores do que o desemprego. Ele vai aumentar a cartelização do mercado, porque nem todas as empresas vão poder contratar nesse piso estipulado pelo governo, vai gerar bombas econômicas causadas por todos os índices indexados ao salário mínimo e vai principalmente prejudicar as pessoas que vêm de camadas mais vulneráveis socialmente, porque não vão ter acesso ao mercado de trabalho, já que o salário mínimo representa o arrancar daqueles primeiros degraus de aprendizado para poder ganhar experiência de trabalho. E hoje, as empresas exigem experiência prévia e muita gente não tem. Por quê? Porque elas não vão pagar menos do que o salário mínimo, porque o governo não deixa. Enfim, mais uma regulamentação estatal aí para prejudicar a vida de todo mundo. Esse Estado, né? Esse Estado. Por isso que eu não trabalho pro Estado, eu sou empreendedor, gero emprego na minha empresa de iniciativa privada. Nunca vai ter. Será que tem algum ANCAP que empreende? Vocês conhecem alguém? Eu não conheço. Voltei. Vamos sair da teoria aí para a prática. Já tô nela. Prática. Quais são os maiores salários mínimos do mundo, dos países? Aí você vai citar um monte de países desenvolvidos que tem salário mínimo alto. Não é isso o caso. O caso é quantas pessoas estão desempregadas por causa dele. Isso. Maravilha. Então vamos pegar, por exemplo, a Austrália. A Austrália tem menos de 5% de desemprego. Vamos pegar, por exemplo, o Luxemburgo. Também menos de 5% de desemprego. São os maiores salários mínimos do mundo. Sabe onde tem os menores salários mínimos do mundo? Em países que você vai falar que tem alto índice de desemprego. Não, eu não vou falar. É a realidade. Então fala. Ou seja... É a realidade, pô. Tá, exatamente. O continente que tem o maior nível de desemprego é a África, que também é o continente que tem o menor salário mínimo. Qual a capacitação da mão de obra na Austrália e no Luxemburgo? Altíssima. Ótimo. Junto com o salário mínimo. Certo. Ou então seja, a premissa está errada. Não. Aí eu tô falando justamente o seguinte. Você estipulou um salário mínimo, que para mim é um absurdo, mas enfim, você está colocando num país onde a mão de obra é capacitada. Isso. Ou seja, a produtividade marginal desse trabalhador já está acima do salário mínimo. Então ele vai ter pouco impacto na empregabilidade. Agora, justamente em países pobres, com baixa formação e capacitação produtiva, é que mais vão sofrer na mão do salário mínimo. Muito obrigado por esse ponto. Por isso que a gente tem que defender a capacitação da mão de obra. Claro. Via programas industriais. Não, via livre mercado. Que país utilizou dessa forma? Ué, é só você pegar os tigres asiáticos. O tigres asiático? Tem certeza? Cara, não é possível. 2026, esse negócio de livre mercado, cara. 2026 a galera tá nessa, cara. A galera tá nessa ainda, que existe um livre mercado, cara. Eu sei o que você vai falar. Eu sei o que você vai falar. Você vai falar que o Estado teve uma participação enorme nisso, mas na verdade é o contrário. Não? Não. Em vez de ter programas como Universidade para Todos, que o Lula fez aqui no Brasil, o que tinha nos tigres asiáticos que se desenvolveram é uma grande liberdade ali para as formações técnicas. Aprendiam na própria empresa e não precisavam de diploma para prosperar. Por exemplo, a Hyundai? Por exemplo, Singapura. Sim, Singapura que recebeu bilhões de subsídios estatais. Singapura que, inclusive, o Estado controla o mercado imobiliário para evitar a especulação. Singapura que Lee Kuan Yew abriu os mercados para entrar investimento externo e capacitar mão de obra dentro das empresas, coisa que o salário mínimo impede, porque ninguém vai ficar pagando salário mínimo para aprendiz. E Singapura também tem um dos maiores salários mínimos do mundo. Está entre o top 20. Justamente porque eles têm... Singapura não possui um salário mínimo nacional universal como a maioria dos países. Em vez disso, adota um modelo chamado Progressive Wage Model, que estabelece pisos salariais apenas para setores específicos, como limpeza, segurança e construção. Uma alta produtividade devido a outros fatores, que é o que? A desregulamentação técnica. Não, é a industrialização. Você pode ter a desregulamentação, por exemplo, tem países na África que tem pouquíssima regulamentação. E mesmo assim não tem capacitação de mão de obra. E também não tem salário mínimo, inclusive. Quais países da África você está falando República Centro-Africana. Pelo amor de Deus, né? Não tem regulamentação estatal. Inclusive, o Estado é incrivelmente menor do que em Singapura. Não existe regulamentação imobiliária. Você está falando de áreas de guerra, de conflito. Não, a República Centro-Africana não. Não, você está falando em volta. Você acha que não tem a crise humanitária que se alastra pela República Centro-Africana? Sim, e o Estado é mínimo lá. O Estado não tem regulamentação bancária, não tem regulamentação imobiliária, não tem regulamentação nem no próprio salário. Lá não tem investimento de capital, mas não é porque não tem regulamentação. Lá não tem respeito aos contratos. Lá não tem propriedade privada. Quem respeita os contratos? Ué, o governo é o primeiro grande violador de contrato que existe. E quem assegura que os contratos sejam respeitados? É só você ver como era no Velho Oeste americano, que o pessoal fala que era selvageria, mas surgiam contratos entre os líderes locais
Era aquilo que nós discutimos ontem no debate que nós tivemos aqui com os trabalhistas. Eu mostrei vários exemplos de sociedades sem Estado, onde os contratos eram mais respeitados porque surgia uma ordem oriunda dos clãs, oriunda da lex mercatória ali, das guildas corporativas, dos próprios mercadores. Isso fazia os contratos ser respeitados. O governo não. O governo é o primeiro violador. E você sabe que os índices de homicídios do Velho Oeste americano são baixíssimos. E maiores do que eram hoje. Muito, muito menores do que hoje que tem bandidolatria. Bandidolatria, isso aí, ó. Meu amigo, livre mercado pratica os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm livre mercado, tá? Eles têm um negocinho assim, ó. Tipo assim, um negocinho de livre mercado chamado... Como é que é? USS Gerald Ford, né? O maior porta-aviões do mundo. E aí, vamos negociar? Não, manda aquele negocinho ali, ó. Manda a nossa piscininha lá pros caras. Pô, de livre mercado, gente, pelo amor de Deus. Ei. Isso. Violou a propriedade privada da mesa aqui. Perdão. Caiu ali, aconteceu alguma coisa. Eu acho que todo mundo aqui concorda que dependendo da forma de como você colocar o salário mínimo, ele pode gerar desemprego. Você Doutor advogado, hein? Doutor advogada. meter um salário mínimo em 40 mil reais, ok, isso provavelmente vai ter uma tendência negativa. Mas a questão é que a frase de forma absoluta, como você coloca, simplesmente se defronta com a realidade. Vou citar um exemplo. O David Card, que é um Nobel em Economia, ele fez um estudo em fast foods americanos e ele constatou que o aumento salarial não só não aumentou o desemprego, como fez pessoas procurarem mais esses trabalhos. Ele se tornou mais interessante para ela, então teve um impacto positivo. Trazendo para um debate mais da realidade, meu colega Matheus Krepp já até falou, o Brasil de 2000 a 2009 teve praticamente um crescimento de 2 vezes em relação ao salário mínimo real. E a gente tem um estudo do Institute of Labor's alguma coisa, esqueci, vamos mandar a produção, pode colocar aí o PDF, que eles constataram que você não só não teve um aumento do desemprego nesse período, como até os salários da informalidade aumentaram, por causa daquilo que a gente chama de efeito farol. Eles se referenciaram no salário mínimo. Então, assim, essa frase no sentido absoluto que você fala, de que aumento do salário mínimo necessariamente vai resultar em desemprego, simplesmente não ocorre na realidade. Na realidade, ele é ANCAP! Ele é ANCAP e trabalha pro Estado. Como é que você... Realidade. Que realidade? Não é? É ou não é? Ah, não. Volte pra realidade. Gente, o cara é ANCAP e trabalha com... Sabe? Ocorre necessariamente porque você está pegando uma empresa, no caso aí o McDonald's, ou um setor, no caso os fast foods, e não estão vendo as pessoas mais vulneráveis da sociedade que estão alienadas do processo produtivo por causa do salário mínimo. E justamente ontem, no debate, nós estávamos discutindo, até o Tamir citou, as crianças com espectro autista, né? E ele falou, olha, precisamos de uma política pública para resolver especificamente esse caso, já que o mercado não chega nas camadas mais vulneráveis que não dão lucro. Mas justamente a regulação vai prejudicar as camadas mais vulneráveis. Existe empreendedorismo social. O problema é quando a regulamentação exclui a viabilidade dessas ações, porque fica economicamente inviável você pagar um salário que está acima da produtividade dessas pessoas. Então, Cogos, aí algumas coisas. Que nem eu falei, esse estudo já refutaria a sua afirmação de que é uma coisa generalizante, porque se você tem um caso em um setor, ainda que fosse minoritário que não é, já demonstra que não é sempre. O estudo que eu te peguei analisa o Brasil de forma geral numa década. Eu acho que ele é mais abrangente do que só em um setor. Outro aspecto que a gente tem que considerar. O salário mínimo, ele afeta principalmente as pessoas mais pobres, que nem você falou. Justamente as pessoas que têm menos margem de negociar com o patrão. Porque a alternativa delas é ou passar fome ou aceitar aquela condição de trabalho. E no Brasil, que 30% da força de trabalho ganha até um salário mínimo, você tem uma massa de mão de obra disponível para aceitar até em condições de subdesenvolvimento um salário, porque é isso ou fome, muito elevada. Ó, aqui, ó, vamos falar assim, ó, pra você que tá me assistindo, você que não é de esquerda, você que tá me assistindo nesse exato momento, tá na sua, você aí, ó, que tá no sofá, eu sei que você é conservador, saia do grupo de amigos, tem muita pornografia nesses grupos, você não pode ver porque você é conservador. Admita, você conservador que tá me assistindo, tá? O nível dos debatedores de esquerda é muito superior ao da direita, porque os da direita, pelo amor de Deus, eu não sei se ou é uma grande conspiração do Canal Foco, ou é um dado concreto da realidade, porque toda vez que vai um esquerdista debater contra direitista, os direitistas, se der um papel e uma caneta na mão deles, pedir pra eles escrever um texto, eles não conseguem. Se eles conseguirem, você pedir pra eles explicar o próprio texto, piorou. Agora, o doutor advogado aí, o Lacronte, cheio de dados, o negócio é alto, rapaz. Os esquerdalhos aí do Canal Foco, eles são bons.
Então, pode falar. Na verdade, o que acontece é que esse tipo de regulamentação estatal vai excluir também o lado da oferta, marginalmente, principalmente no lado dos pequenos ofertantes, que poderiam ser uma oportunidade de maior capacidade de barganha das pessoas menos favorecidas economicamente. E vai favorecer os grandes cartéis e os grandes monopólios, reduzindo o poder de barganha do trabalhador. Então, esse é outro aspecto que eu até esqueci de citar. Você tem trabalhos, por exemplo, de jovem aprendiz, justamente para essas pessoas que não têm tanta experiência conseguirem se integrar no mercado de trabalho. Se você é estudante, como eu fui, você pode fazer um contrato de estágio, por exemplo, para ganhar essa experiência. Então, eu não acho que o salário mínimo, nos termos que você coloca, é tão impeditivo assim nessas circunstâncias que você está falando, essas pessoas que não atingem esse patamar mínimo. O problema é que esses programas do governo, como o Jovem Aprendiz, eles têm ali uma estandarização, uma padronização, mas não é o real aprendizado que ocorre quando o sujeito entra numa fábrica sem experiência prévia, aprende os processos produtivos daquela fábrica específica, e isso desapareceu da sociedade. E outra coisa, o Brasil é um país muito grande, existem cidades com maior ou menor custo de vida, maior ou menor capital investido, você não pode estipular um salário mínimo que valha para o Brasil inteiro, senão você vai estar prejudicando principalmente os lugares mais pobres, as cidades mais carentes. Então, mesmo que a gente... Boa. Olha ali o expulsaram? timer de novo, Paulo. Ah, vocês estão fazendo de propósito isso, né? Tem que colocar 22,56. Ah, agora eu consegui. Ele Vamos lá, Paulo. Quando Ele tava na sede, hein? você fala da total desregulamentação da empregabilidade, Eu conheço esse rapaz. De onde que eu conheço ele? Eu conheço ele de algum lugar. Co-vereador? O que é um co-vereador? De onde que eu conheço ele, chat? da ausência de um salário mínimo, você está assumindo que os empresários brasileiros são bonzinhos e vão ter a capacidade de negociar os salários com os seus empregados. Não é isso que eu assumi. Mas o que acontece aqui no Brasil, na verdade, é que aconteceu recentemente que mesmo com o salário mínimo, a gente teve um cartel de multinacionais que literalmente balizaram os salários do trabalhador para baixo. Concordo, E por eles quê? contratavam desse jeito. Mas por quê? Porque a regulamentação, ela não é o suficiente. Não, ela é demais. Não é só o salário mínimo, existem regulamentações ambientais, regulamentações de segurança do trabalho, E você está regulamentações dizendo de que impostos. que essas regulamentações tributárias, ambientais são as responsáveis por fazer que surja um cartel Exatamente. de multinacionais em um país como o Brasil para balizar os salários para baixo? Pelo amor de Deus, eu conversei A com o nossa empresário. sociedade, ela tem heranças escravocratas, Tem nada a Paulo. ver. Deixa eu Claro falar. que tem Não, a eu ver. conversei com o Se empresário. dependesse do empresariado Eu brasileiro, não tô a gente assumindo ainda que o empresário é estaria na bonzinho. escravidão. Eu tô falando o seguinte, eu conversei com o empresário, ele me falou o seguinte, eu preciso contratar... Qual empresário que você conversou? Eu conversei com o empresário lá de Jundiaí. De qual empresa? Ah, o empresário de Jundiaí. Eu acho que eu conversei com esse empresário. É de Jundiaí, né? Ah, eu conversei com esse empresário também. Eu conheço. É de Jundiaí. É o Load Comics. É o Load Comics, meus amigos. O Load Comics que agora tá empreendendo. Tem loja de coisa. Ele conversou com o Load, cara. Fala a verdade. No Cauê Moura... Não, o Cauê Moura não tem empresa. Tem o YouTube, que é uma empresa. Mas empresa física, é só o Load. Ele tem a loja dele lá, bombando, inclusive. É uma empresa que produz plástico. Quantos funcionários ele tem? Qual é o salário da uns média 200, dos funcionários mas você tá dessa base? pegando acidentes, eu tô falando de essência. Eu Você conversei tem com que esse entender que cara... o empresariado, Peraí, ele eu vai conversei visar com o esse lucro, cara... Paulo. Eu conversei com Quanto esse menor cara... os salários dos trabalhadores, O maior cara, vai ser o lucro cara da precisa empresa. contratar A gente muito mais precisa do advogados salário mínimo. tributaristas do que engenheiros e operários. Quer dizer, ele tinha mais gente para lidar com o governo enchendo o saco dele do que com gente para produzir. Isso Se o atrapalha governo a não enchesse economia. o saco, Paulo, esses salários talvez nem existiriam. De onde você tirou isso? Não ia ter concorrência de mão de obra? A herança do empresariado brasileiro é uma herança escravocrata. As pessoas Meu querem Deus do pagamento. Cauê Moura tinha um cassino na pandemia. Verdade, cara. Esqueci disso. O Magal não saiu de lá, né? O Magal não saiu de lá. Cara, um dos melhores momentos da pandemia da minha vida foi na casa do Cauê Moura, que ele chamava os amigos dele pra jogar poker toda segunda. Pra lucrar mais. Ah, era de boa, né? A empresa, o cassino do Cauê Moura só funcionava segunda-feira. Só funcionava segunda-feira, escala 1/6, ótimo. A gente precisa ter uma regulamentação estatal. A gente precisa do salário mínimo. Você porque tá senão a gente pegando, não garante o você tá mínimo pegando o máximo da falta de liberdade que era a escravidão e comparando com o que a eu sua defendo, que é a afirmação- desregulamentação. a sua Que afirmação é eu sou o oposto de escravidão. Foi votado. Eu defendo o oposto de escravidão. O Estado nos escraviza até hoje. Então o que você tá trabalhando pro Estado? Vai empreender. O que você tá fazendo trabalhando pro Estado de assessor parlamentar, pô? Vamos empreender, Paulo Cogos. Eu sou empreendedor. Eu tenho empresa, tá? Mas não tenho funcionário. Não giro economia.
Isso aqui é regra. Regra. Não contrato, não há vagas. Aqui na frente da minha casa tem uma placa, não há vagas, tá? Vamos lá. Meu amigo Loconte, ele te perguntou lá Matheus Crepe. Esse que é o irmão do Crepe? a questão de Esse é o dados Crepinho? econométricos. Eu vou me basear em É o Crepinho, Crepinho. um aqui pra gente explicar a realidade de uma maneira mais precisa. Tem um estudo do Economia Mainstream, tem um cálculo econométrico em variação IR, que ele mostra que 30 países Cálculo econométrico em variação de R. Ó. desenvolvidos, eles Vocês sabem o que é isso? Vocês ficam inventando as coisas. Inventando coisa, cara. só chegaram à complexidade econômica porque antes antecedeu a indústria. E quando você antecede a indústria, né, significa o seguinte, antes disso, na verdade, né, Eu acho que esse negócio de faculdade de economia aí, o cidadão não tem o que fazer na faculdade. Primeiro semestre, aprender a mexer na calculadora. Segundo semestre, aprender a fazer planilha de Excel. Pronto, não tem mais nada. E agora? Agora vamos ficar inventando moda. Vamos ficar inventando moda. Não, tem um estudo aqui em R. Aí eles ficam inventando essas coisas. Aqui, olha, eu tenho um estudo aqui da Universal Harvard. Eles ficam inventando treco pra dar os 4 anos, pra ele poder tirar o currículo. Aí no finalzinho do 4º ano, eles voltam a mexer com calculadora e Excel. Fala, pronto. O que eu vou trabalhar agora? Rapaz, você vai ficar fazendo previsão. Vai lá no Twitter e fala assim, galera, eu acho que a bolsa vai subir, hein? Comprem tudo. Aí a bolsa nunca sobe. Aí vai, pô, mas aqui a curva em R aqui não deu certo. Ou vai trabalhar na Jovem Pan, ó, o Samidano. O Samidano tá lá enganando todo mundo até hoje, que ele entende de economia. Ninguém percebe. Entendeu? essa complexidade econômica é o alto grau de produtividade. Então, os países eles ficaram ricos porque antes antecedeu a indústria. E quando você defende uma industrialização, que foi o motor de crescimento da maioria dos países, você já pressupõe que você tem que aumentar salários. Então, essa questão de você diminuir o salário não faz o menor sentido, porque a indústria ela produz em escala. Por exemplo, o Henry Ford, quando ele estava na indústria de carro, ele aumentou o salário das pessoas porque ele estava produzindo em escala e as pessoas elas precisam consumir, elas têm voluntariamente. que pagar. Só que ele foi uma única exceção, o resto fez isso. Não, então o empresário não é um demônio que quer maltratar o empregado por sadismo. Mas aqui no Brasil faz isso preço do Estado. Você acha que não tem nenhum empresário que quer aumentar o salário do trabalhador porque aumenta a produtividade? Ninguém pensou nisso? A Coreia do Sul que você falou Só os iluminados do Estado pensaram nisso? A Coreia do Sul que você falou que abriu o mercado, primeiro de 60 a 80, primeiro eles praticaram políticas protecionistas. Que deu errado, aí eles abriram. Não. Ela foi o último time asiático. Eles abriram porque as empresas se tornaram competitivas com proteção de 200% ali em certos setores. Depois que os setores ficaram competitivos, de alta sofisticação e produtividade, eles abriram o mercado para eles irem. Na verdade, eles estavam ficando para trás no Extremo Oriente e aí tiveram que liberalizar a economia, senão eles iam estagnar igual a Coreia do Norte. Em 60 e 80 só aumentava o salário real só estava aumentando na Coreia do Sul. Não faz o menor sentido isso. A Coreia do Norte tá com uns prédios bonitos, hein? Esse dia eu tava vendo um vídeo lá, rapaz do céu, o negócio tá bonito, vocês viram? Rapaz, a prédiaiada pra todo lado, de luzinha, bagulho piscando. Bonito, cara. Rapaz, prédio top, cara, top. A abertura de mercado foi uma consequência de políticas que veio do Estado. Você falou em complexidade econômica. Complexidade econômica para nós da Escola Austríaca de Economia é o quê? É roundaboutness, é a quantidade de etapas intermediárias na economia. Como que você... Só uma coisa, o salário mínimo, ele reduz a complexidade porque você vai ter uma padronização de função porque o cara não vai contratar um especialista que ganha menos que o salário mínimo. A indústria precisa de salário, não faz o menor sentido. Valeu. Sério. Aqui, achei. Ó como é que tá a Coreia do Norte. Se liga, chefe. Se liga aqui, ó, Cogos, ó. Ó o livre mercado aqui da Coreia do Norte, ó. Ó como é que tá o negócio. Pegada seca, chefe, ó. Ó. Eu gostei desse cara aqui. Esse cara, ó o estilo. Ó esse estilo aqui, ó. Ó, que look. Aí, ó. Sem imposto, sem violência, turma com o celular na mão. Ó, e aí? Fala aí da Cozeia. Ah, mas não tem Twitter. Isso é desvantagem?
Você critica o fato do Brasil ter um salário mínimo, mas o Paraguai, que é um país que adota política liberal... Mal advogado. Rapaz, mas o que aconteceu com os advogados? Tudo de esquerda agora? Rapaz do céu, mas o que tá acontecendo? A doutrinação marxista chegou chegou nas faculdades de Direito? Caramba, cara. O que tá acontecendo? Ia doutrinar a faculdade de História, de Pedagogia, de Sociologia, viram a faculdade de Direito ali dando sopa, falaram, vamos doutrinar, doutrinou aí, ó. Né, que você defende, tem um salário mínimo 40% maior do que do Brasil. Aí entram outros fatores. Tem um imposto muito menor, tem uma regulamentação muito menor. Ou lá o povo pode andar armado, então tem menos crime. Tem tudo isso. Menos crime se tem mais atratividade para os investimentos. Enfim, não é um único fator que conta. Mas justamente o grande trunfo da escola austríaca é que com o nosso método a priorístico nós conseguimos isolar um fator. Viu, falar em Coreia do Norte, aquele feriado nacional lá que é proibido sorrir, tá tendo ainda? Eu criei na Coreia do Norte no dia que é proibido sorrir. Só pra levar o pé de certeza lá. Tá tendo esse feriado ainda? Foi ontem? Proibido sorrir, cara. Alguém leva o pé de certeza. O que acontece se rir? Vai preso? Puta, dá um jeito de levar o pé de certeza pra lá nesse feriado. E dizer qual vai ser o efeito dele enquanto fator. Agora, vão entrar outros, claro. Sim, e o Paraguai também tem um poder de compra muito grande também. As pessoas têm um grande poder de compra. Você... Paraguai. Se baseia no Rothbard, né? Dessa questão do salário mínimo. Sim. Caraca, coitada da moça! Processa isso, processa. Sim, o Murray Rothbard foi um grande economista da escola austríaca. Eu ia continuar, depois a gente continua. Tá. Processo! Tá. Paulo, acho que as pessoas que me antecederam aqui falaram muito bem sobre os elementos econômicos que desmentem essa sua afirmação. Mas eu acho que, para além disso, tem uma questão a priori que é sobre o que é emprego para você. Para que serve emprego? Ué, emprego é quando a pessoa consegue vender a sua mão de obra, a sua força produtiva, em troca de uma remuneração. Qual que é a função social do emprego? A função social do emprego seria o sujeito conseguir ter uma dignidade, um aumento da sua virtude em produzir um bem comum e se sentir bem com aquilo e ter uma remuneração digna. Tá, então você acredita que o emprego tem que Comunista, hein? Isso é comunista. produzir dignidade. Agora, como que o emprego produz dignidade se você não tem um mínimo de regulação do que essa pessoa vai receber? Você está aqui defendendo, por exemplo, contra benefícios Ela dá o P, né? Ela dá o P, não é? É o P aquele ali? sociais que pagam 150, 180 reais para uma pessoa. Você acha que alguém deveria se submeter a trabalhar por menos que isso? Em primeiro lugar, uma pessoa que realmente... Não, eu achei que era... É o pessoal. Rapaziada, quando a UP rachar, como é que vai ficar, sabe? Como é que vai ser o nome da UP? Rachada. Não que eu desejo isso, mas é o caminho natural. Falando sério. A gente queira ali ter um cultivo da sua virtude no seu trabalho, O PRR. Não, pô, RR já não vai ser original. ela não vai querer que aquilo seja fruto O P do B. O P do B. Ai, o P do B é bom, cara. Unidade Popular do Brasil. Acabou a gracinha, presta atenção. do Estado agredindo o empresário, certo? Mas da onde o que você está falando de cultivo da sua virtude? O problema O P do P. Unidade Popular do Povo. O P do P é bom, hein? O P do P é bom. Já guarda, já registra aí quando rachar, viu? é que você debate a partir de uma perspectiva religiosa. E na tua religião, Sim, sem dúvida. o Deus é o mercado e o Estado Não, é o não, diabo. não. Essa é a No lógica de que jeito você nenhum. debate De e maneira essa é a forma nenhuma. como você pensa. Júlia, tá errado. Mas isso está completamente contraditório com a realidade. Não, o mercado Quem é composto explora por o homens. trabalhador é o mercado. E o Estado, e nisso eu vou concordar com você, o Estado é capitalista. Ele serve para gerenciar os interesses da burguesia. Júlia, então, eu não falei nada a disso. tua Você tá colocando- lógica de desculpa, contraposição você tá entre colocando mercado palavras e na minha boca. Estado, ela sequer é real. Não, eu não sou um maniqueísta de Estado bom, de Estado mau, mercado bom. O homem é mau, contaminado pelo pecado, e tem homens no Estado e tem homens no mercado. E o meu Deus é o Senhor Jesus Cristo que se encarnou. Mas Agora, aqui você... qual que é o problema? Aqui você fala Jesus pouco Cristo- de solidariedade. Jesus falava que é mais fácil passar um camelo por dentro de uma agulha do que um rico entrar no portão do céu. Rico e de quê? você tá aqui... Rico de quê? e Não era você rico de conta bancária, não. Era assim. Era rico de soberba. Era rico de dinheiro, sim. Você altera até a Bíblia. Magistério pra da caber o Igreja teu Católica. argumento. Magistério da Igreja Você altera Católica. até a literatura que pra você é sagrada. Magistério da pra Santa caber o teu Igreja argumento Católica. E a defesa dos bilionários. Cara, o vídeo do Estranha História sobre o camelo na agulha é maravilhoso esse vídeo, cara. É maravilhoso esse vídeo. Esse vídeo é maravilhoso. Assistam, joga aí.
Estranha história, camelo na agulha. E vejam a explicação dessa frase. É maravilhosa. Do 1% mais rico, você está defendendo que sobre as costas de uma população que já é hiperexplorada, que as pessoas sejam ainda mais exploradas, sem ter um mínimo de regulamentação. Não é isso que eu defendo. Inclusive, se você quiser falar de dignidade e justiça, vamos falar da origem do salário mínimo, que é eugenista e racista. 7,55. Ai, quase que foi 56 agora. O único programa estatal que eu defendi era do Enéas. Bomba atômica. Vitória! Acho que os meus amigos aqui foram muito bem em apontar as contradições do debate econômico que você traz, Cogos. Mas é que eu acho que, de alguma forma, a gente tem que trazer isso para a concretude da realidade. Eu quero perguntar para você, você acha que alguém hoje consegue viver com salário mínimo no nosso país? Porque a verdade é que não. As pessoas já com salário mínimo, que é muito baixo, não conseguem viver com isso. Concretamente, as pessoas não conseguem se alimentar com o salário mínimo. E eu acho que você é incapaz de ver isso porque você parte de uma outra realidade. Nós temos cosmovisões que são muito diferentes. Eu sou capaz de ver isso, mas você não é. Não, eu sou completamente capaz disso. Não, você não vê que isso é... com Você isso. não vê de onde vem isso? Isso vem de imposto. Não, isso não vem de imposto. Isso vem do Lula estourando o teto de gastos. Isso vem de uma classe que explora uma outra classe. Concordo, o Estado explorando a iniciativa privada. Não, realmente. Isso vem de poucos, de capitalistas, de 1% da sociedade que explora nas costas da classe trabalhadora. A classe trabalhadora é incapaz de viver hoje com um salário mínimo, você está defendendo diminuir esse salário. Mas você é incapaz de ver isso porque você é um herdeiro que mama nas tetas do governo. E esse é estudante de história mesmo. Esse é estudante de história. Ou seja, você já agradeceu a um herdeiro de empresa hoje? Esse é estudante de história. Ou seja, você já agradeceu a um herdeiro de empresa hoje? Do Estado através de um cargo parlamentar. Então você nós não temos consegue enxergar leis cosmovisões. econômicas e cosmovisão diferente, não. Você é míope economicamente. Você é incapaz de enxergar que esse 1% de capitalistas que exploram o trabalhador são lobistas. Ou seja, você já são lobistas que defendem regulação para excluir a concorrência. Eu sou completamente capaz de ver isso quando essas pessoas defendem a escala 6x1, defendem a exploração da classe trabalhadora. Eu sou completamente capaz de ver isso quando eu vou para uma escola em que eu trabalho e eu vejo pessoas que estão passando fome, mal conseguem se alimentar para frequentar a causa a disso. escola por causa de um salário mínimo. Aristóteles dizia, conhecer a coisa é conhecer a causa. Você não conhece a causa. A causa disso se chama capitalismo. A causa disso se chama uma classe que explora uma outra classe. Sim, o tiozinho da pipoca. A culpa é do tiozinho da pipoca agora. E o maior exemplo disso é o debate sobre a escala 6x1. A escala 6x1 hoje é um debate que tomou a sociedade e demonstra que a classe trabalhadora não consegue mais viver da forma como vive hoje, com um salário mínimo, com uma escala que não permite ver a própria mãe, os próprios filhos. Mas você é incapaz de ver isso porque você é um herdeiro. Porque você parte de uma cosmos... Ele tá apaixonado. É essa paixão que falta pra juventude, cara. Essa paixão é importante pra juventude. Argumento ad hominem. Não é falácia. Você não estava justificando economicamente o que você está falando. Você está falando, você é herdeiro. E daí? Tudo bem, mas é que eu tô partindo... E se não fosse, daí? Eu tô partindo de uma... Pausa. Fechou? Assim, o que o argumentador fala independe do que o argumentador faz. Ponto. Ó, pela sua afirmação que o salário mínimo gera desemprego, a gente já conseguiu refutar, certo? Não. Aqui, ó. Não, sim. Porque, não. ó... Se só o na cabeça mínimo... de quem não entender economia, ué. Não, qual o emprego que está com o valor de produção abaixo do salário mínimo? Todas as pessoas que não têm... Ué, você chega para uma entrevista de emprego, o cara fala, você tem experiência, você tem mestrado? Mínimo? Não tem, então não vou te contratar porque o governo não deixa. Não, isso é o salário mínimo. O nosso salário mínimo, ele é muito baixo. Se você pegar várias profissões que têm uma renda salarial baixa, elas ainda assim seriam, no valor de produtividade, acima do nosso salário mínimo. Isso faz com que o nosso salário mínimo não gere desemprego. O que gera desemprego no nosso país não é esse fator, são outros fatores. A gente tem problema de industrialização, a gente tem problemas, por exemplo, como a taxa de juros. Você é a favor da independência, por exemplo, do Banco Central? Você é a favor de abolir o Banco Central. A taxa de juros é um preço do tempo na economia. Como todo preço tem que ser livre e flutuante. Então, veja, o preço e a taxa de juros faz com que os empreendedores parem de se arriscar, de pegar empréstimo, e isso faz com que gere menos empregos ainda. Como é que você quer reduzir a taxa de juros? O Estado precisa intervir. Você vai acabar com a poupança na economia se você fizer isso. A única forma de reduzir a taxa de juros é aumentar a certeza jurídica, não com o estouro de teto de gastos. Mais um advogado? Voltei. Cogos, eu queria falar, cara, que eu acho que o salário mínimo... Ator e pesquisador aí, ó. Não gera desemprego. Eu acho que o que gera o desemprego, assim como a própria teoria marxista traz,
é a questão do próprio capitalismo. É o exército, como de mão de obra Marx, de reserva. Como o próprio Marx colocava, é o exército industrial de reserva, que serve para os trabalhadores desempregados pressionarem aos que estão no emprego conseguir se manter no emprego, não conseguir querer ficar no emprego por medo de ficar desempregado, e quem está desempregado aceitar qualquer coisa porque está desempregado, a qualquer condição. Se a gente corta o salário mínimo, por exemplo, cara, se hoje em dia a gente já tem uma situação muito, muito delicada em relação aos freelancers, em relação à galera do MEI, né, essa questão toda da pejotização, imagina sem salário mínimo, cara. Imagina sem direito algum. Tem uma coisa que eu não entendo, né? A esquerda assume que o empresário é mau e ganancioso e que vai explorar o trabalhador. Mas por que vocês assumem que o empresário vai ser super leal com os seus pares? Por que você acha que eles não vão romper qualquer contrato de cartel e simplesmente empregar esse tal exército industrial de reserva a um custo muito baixo? É óbvio que isso aconteceria e é óbvio que isso acontece, por isso que os cartéis no livre mercado não se sustentam. Porque os próprios empresários que vão lá se cartelizar rompem o cartel, porque eles querem o lucro. Então, não existe essa do empresário ser um cara malvadão assim. A questão é o lucro. Sempre quer lucrar. Tá bom. Esse exército... Cara, não é ser bom ou ser mal, né, cara? É assim que a banda toca. O cara que todo mundo quer lucro. Esse tipo de como é que fala? Julgamento moral. Será que o empresário, ele é mau? Será que os bilionários são maus? Né? Uma análise moral mesmo. Não sei, cara, tanto faz. É assim, o capitalismo é assim, cara. Esse é o problema do capitalismo, porque ele é assim. Então não é que o cara é bom, o cara é mau. Ele tem que ter lucro. Lucro em cima de lucro, lucro em cima de lucro, lucro em cima de lucro, senão acabou. Industrial de reserva não é como se eles fossem demitir 2 milhões de pessoas e contratar 2 milhões de pessoas. Não, muito pelo contrário. Aí vai lá um empresário ganancioso e contrata o exército industrial de reserva a um salário baixo e stonks. Acabou a teoria marxista. Justamente esse o ponto, pô. Você concorda com o Marx? Não, eu concordo que a concorrência acabaria com essa teoria dele, só isso. Opa! Voltei. Todos os meus colegas mencionaram muitos dados técnicos, dados econômicos, a qual eu não domino, então não vou... Rapaz, eles foram na faculdade pegar essa turma mesmo, né? Chegaram na USP e falaram, opa, quem tá de boa aí? Ator, advogado e historiador. Só tem isso. Entrar nesse tópico. Eu queria entrar na questão social. Você coloca essa questão da competitividade, só que, por exemplo, vamos pegar as grandes empresas que hoje é praticamente um padrão a terceirização de mão de obra do que eles consideram cargos ou funções que não são importantes, né? Tipo, porteiro, pessoal que cuida da limpeza e afins. O salário mínimo é o que impede que o empregador, o dono daquela empresa, coloque um salário para alguém da limpeza no valor de R$500 porque ele acha que só varrer um local é o suficiente. Só limpar o banheiro, para que eu vou pagar mais do que isso para alguém que está limpando o banheiro da sujeira de quem ganha mais faz? E que muitas vezes faz como se não tivesse educação. Né? Porque quem olha ali banheiro de empresa, coisa, sabe o que o pessoal da limpeza passa. Então a minha questão para eu poder devolver para você é, você acha realmente... Vamos ouvir a resposta dos cálculos que só... Mas coitado do cara, deixa o cara falar também, ô bando esquerdista. Coisa feia, cadê a empatia? Você falou? Não, é muito importante trazer a questão social justamente porque o salário mínimo, ao impor um impedimento para a contratação de mão de obra, vai gerar uma terceirização precária, vai gerar Coitado do Thomas Shelby ali, pô. Tadinho. Automação improdutiva. E o pior de tudo é a origem eugenista e racista do salário mínimo. H.G. Wells, que era um eugenista, falava, vamos colocar o salário mínimo para excluir os incapacitados, para excluir o que ele achava que eram inferiores. É terrível. Tadinho do Thomas Shelby. E aí, querido? Ei. De novo. Então, queria entender, é a concorrência que vai resolver o problema do desemprego também? Em boa parte, sim. Então a concorrência vai resolver o problema... A inovação empresarial. A concorrência vai resolver o problema, então, da Uber. Teólogo aí, ó. Foi na... A concorrência da Uber nos aplicativos, com a 99. Ele falou até de concorrência com homeschooling. Tipo, pai e mãe vai concorrer entre si para ver quem vai dar aula pro filho. Modelos educacionais concorrem entre si. Entendi. E os pais vão procurar os que melhores atendem, não só... em geral, mas também nas vocações particulares da sua criança. Entendi. É porque, assim, eu acho que a única concorrência que vai ter nesse sentido aí vai ser concorrência, como o colega falou, do Exército Industrial de Reserva. Vai ficar um monte de gente que não tem... refutei também. Refutou como? Dizendo que se o empresário vê que tem um Exército Industrial de Reserva, vai falar, oba, vou contratar um monte de gente a preço baixo e aí o preço Igual sobe. O empresário da Austrália, 2024, falou que ele queria que acabasse com boa parte do emprego para ter mais concorrência com
pouco salário? Ele é um indivíduo, ele não manda no mercado. É só um então. É Ué, só um empresário. O indivíduo pode falar o que ele quiser, ele não manda no mercado. Entendi. O que você não pode é ter um agente que tenha uma hegemonia de poder em cima do mercado, que é esses 1% que se valem das regulações estatais. Então o exército industrial de reserva é uma mentira, então. É uma doideira, o Marx estava fumado ali. Entendi. O Marx estava fumado. Marx maconheiro, gente. Então, obrigado. Ok. Obrigado. É isso. Mas coloca aí um minuto. E 13. Tem 1 minuto. Pessoal, tem 1 minuto e 13 com 9 segundos de tolerância, resultando no total de 1 minuto e 22 aí. Quem? Oi, Paulo, prazer. Meu nome é Gabriela, eu sou estudante de Ciência Social. Aí, eu tô falando, você for lá na... aí, ó. Estudante de Ciência Social, teólogo, professor, historiador. Na USP. Aí, eu ó, queria na comentar USP, um pouco do falei. que você falou, For lá na porque quando a gente pensa em políticas públicas e ação pública, a gente não fala só sobre o que o Estado faz, mas também sobre o que o Estado não faz. E a ação da gente colocar não haver um salário mínimo também é uma ação pública do Estado não regularizar isso. Quando a gente pensa em políticas públicas, a gente pensa também, o ideal é a gente ter avaliação, monitoramento, e isso, portanto, também vai gerar, como a gente entende essa avaliação e esse monitoramento, também são coisas construídas socialmente. Então, portanto, o que eu vou ter de resultado, como eu vou entender, não são coisas lineares e fáceis de colocar numa classificação de certo, errado, bom ou ruim. E nesse monitoramento, a gente precisa parar para pensar quais seriam os efeitos reais na vida da população. Quando a gente traz economicamente, a gente também está pensando muitas vezes num comportamento racional de... tanto pensando o comportamento racional de empresários, quanto o comportamento racional da população, que não é sempre o que se expressa. A gente está trazendo muita realidade social, porque é isso que a gente vai ter como efeito depois. Falar como os empresários vão se comportar, porque supostamente eles são racionais, ou eles não são esses bons ou ruins, porque a gente não quer classificar eles assim, é desconsiderar quais são os efeitos reais sociais do que isso teria a ter. Fechou o tempo. Vamos ouvir a resposta do Cogos e aí encerrou a rodada. Mas é muito bom considerar os efeitos sociais e... as leis trabalhistas, o salário mínimo especificamente, e as leis trabalhistas em geral, elas criam uma animosidade entre patrão e empregado que não deveria existir se houvesse uma liberdade. E essa liberdade no mercado geraria ali até uma certa camaradagem entre patrão e empregado que o Estado mata. Obrigada. Obrigado. Aí, ó. USP contra Paulo Cogos. Olha lá. O que vem? Não entendi, tem um vencedor. Não entendi. Tá aí então.